Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 16 da Misericórdia de Deus, do livro Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos aqui no ponto 3 da reflexão sobre essa consideração. Os príncipes da terra, às vezes, julgam ser baixeza fitar os vassalos que lhes vêm pedir perdão. Não é assim, porém, que Deus procede conosco. Abre aspas. Não voltará de vós o rosto, se contritos a ele vos chegardes. Aqui tem a citação de um livro da Bíblia que eu também não sei, porque aqui também talvez seja a sigla do livro em inglês. É 2 par 39. Não, Deus não oculta sua face aos que se convertem. Ao contrário, Ele mesmo os convida e promete recebê-los logo que se apresentem. Jeremias 3:1, Zacarias 1:3. Oh, com quanto amor e ternura Deus abraça o pecador que volta para ele. Jesus Cristo claramente nos ensina por meio da parábola do bom pastor, que falando da ovelha perdida, a põe amorosamente aos ombros. Lucas 15:5. E convida seus amigos para que com ele se regozijem. Lucas 15:6. E São Lucas acrescenta, abre aspas, haverá gozo no céu por um pecador que faz penitência. Lucas 15:7. O mesmo manifestou o Redentor na parábola do filho pródigo, quando declarou que ele próprio é aquele pai que, ao ver voltar o filho perdido, corre-lhe ao encontro, e antes que lhe fale, o abraça e cobre de beijos. E nem mesmo com essas ternas carícias pode expressar o consolo que sente. Ezequiel 18, 21, 22. O Senhor chega até a assegurar que quando o pecador se arrepende, ele risca da memória as ofensas, como nunca se houvessem existido. Veja-se o que diz, abre aspas. Vinde e argui-me. Se vossos pecados forem cor de escarlate, torna-se-ão brancos como a neve. Isaías 1:18, Ezequiel 18, 21, 22. Ou ainda, abre aspas, vinde, pecadores, se não vos perdoar, repreendei-me e acusai-me de infidelidade. Fecha aspas. Mas não, Deus não sabe desprezar um coração que se humilha e se arrepende. Salmo 50, versículo 19. Gloria-se o Senhor de usar de misericórdia, perdoando aos pecadores. Isaías 30, 18. E quando perdoa? Num instante. Isaías 30, 19. Pecador, diz o profeta, não terás que chorar muito. Enquanto derramas a primeira lágrima, o Senhor terá piedade de ti. Isaías 30, 19.
Não procede Deus conosco como nós para com ele. Deus nos chama e nós não queremos atendê-lo. Deus não. Logo que nos arrependemos, nos responde prontamente e logo nos perdoa. Então, essa é a última reflexão, né, que Santo Afonso faz aqui a respeito da misericórdia de Deus. E aqui existem duas ideias principais dessa reflexão, que é a prontidão com que Deus nos perdoa. Essa é a primeira ideia aqui de Santo Afonso. E a outra ideia é aquele mistério, né, que Deus esquece os pecados perdoados, né? Ou seja, Deus, se Deus esquece alguma coisa, essa coisa deixa de existir, né? Uma coisa misteriosa, né? Ele aniquila o nosso pecado, tira da memória dele o nosso pecado, né? Até aí vai a misericórdia de Deus, né? Até esse mistério, né? Aqui tem uma frase muito significativa, né? Se vossos pecados forem cor de escarlate, tornam-se brancos como a neve. Assim que Deus, então, se expressa, né, através de dois profetas. Aqui ele cita Isaías e Ezequiel, né, a respeito do esquecimento do pecado, né? Uma coisa misteriosíssima, né? Então são essas duas características, a prontidão, né, com que ele nos perdoa, né? E quando perdoa? Num instante. Aqui de novo Isaías, né? Essa é uma característica, digamos assim, operacional, né, da misericórdia de Deus, né? E é uma misericórdia, né, que aparece, né, depois do pecador se penitenciar, né? Quer dizer, primeiro a justiça, depois a misericórdia, né? Que vem instantaneamente, né? E aqui a oração final, afetos e súplicas, né? Que também tem uma estrutura que é essa, né? Primeiro a justiça, depois os rogos de misericórdia, né? Meu Deus, contra quem me atrevi a resistir? Contra vós, Senhor, que sois a própria bondade, que me criastes e morrestes por mim, que me tendes conservado, apesar de minhas reiteradas infidelidades. A consideração, então aqui é a justiça, né? A consideração da paciência com que me tendes tratado deveria bastar para que meu coração vivesse ardendo perpetuamente em vosso amor. Quem poderia ter aturado as ofensas que vos fiz, como vós as sofrestes? Desgraçado seria eu, se tornasse a vos ofender e me condenasse. Ele está aqui na parte ainda da justiça, né? A misericórdia com que me distinguistes seria para mim, ó Deus, o inferno mais intolerável que o próprio inferno. Não, meu Redentor, não permitais que torne a separar-me de vós. Agora é misericórdia, né? Prefiro morrer. Reconheço que vossa misericórdia já não pode suportar minha maldade. Arrependo-me, porém, ó sumo bem, de vos ter ofendido. Amo-vos de todo o coração e proponho consagrar-vos por completo o resto da vida. Ouvi-me, Pai eterno, e pelos merecimentos de Jesus Cristo,
concedei-me a santa perseverança e vosso santo amor. Ouvi-me, meu Jesus, pelo sangue que derramastes por mim. Te ergo quasimus, tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redimiste. Ó Maria, minha mãe, volvei a mim vossos olhos misericordiosos. Ilos tuos misericordes óculos ad me converte, e uno-me inteiramente a Deus. Vocês vejam que a estrutura das orações são sempre essas, né? Primeiro, a justiça. Primeiro, a gente tem que se colocar no lugar devido, não é? Admitindo a nossa miséria, nosso pecado, a nossa indignidade, não é? A nossa infidelidade para com Deus, não é? E depois pedir a Deus, Pai, pelos merecimentos do Filho, não é? Pedir ao Filho pelo sangue que ele derramou e pedir à Virgem Santíssima, né? Para que rogue a nós, por nós, ao seu Filho, né? E aqui termina então a extraordinária consideração que Santo Afonso faz sobre a misericórdia de Deus, né? E ele vai continuar na consideração 17, que eu vou passar a ler, que é abuso da misericórdia, da divina misericórdia, né? Ignoras quoniam benedictas Dei ad penitentiam te aducit. Não sabes que a benignidade de Deus te convida à penitência? Romanos 2,4. Aqui agora é o abuso da divina misericórdia, né? Ponto 1 da reflexão. Lê-se na parábola do joio que, tendo crescido num campo, essa má erva, juntamente com a boa semente, os servos quiseram arrancá-la. Mateus 13, 29. O Senhor, porém, lhes objetou: deixai-a crescer. Mais tarde a arrancaremos para lançá-la ao fogo. Mateus 13, 30. Infere-se desta parábola, por um lado, a paciência de Deus para com os pecadores, e por outro, o seu rigor para com os obstinados. Diz Santo Agostinho que o demônio seduz os homens por duas maneiras: com o desespero e com a esperança. Depois que o pecador cometeu o delito, arrasta-o, o demônio, né, ao desespero pelo temor da justiça divina. Mas antes de pecar, excita-o a cair em tentação pela esperança na divina misericórdia. É por isso que o santo nos adverte dizendo, abre aspas, depois do pecado, tenha esperança na divina misericórdia. Antes do pecado, tema a justiça divina. O Santo Agostinho coloca as duas coisas aqui numa mesma frase, né? A divina misericórdia e a justiça divina, né? Então, depois do pecado, fazer o contrário, né, do que o demônio nos incita a fazer, né? Depois do pecado, tenha esperança na divina misericórdia. Antes do pecado, tema a justiça divina. Assim é, com efeito. Porque não merece a misericórdia de Deus aquele que se serve da mesma para ofendê-lo. A misericórdia é para quem teme a Deus, e não para o que dela se serve com o propósito de não temê-lo. Então aqui está toda digamos assim, a consideração, né, a reflexão de Santo Afonso nesse ponto.
Aquele que ofende a justiça, diz o abulense, pode recorrer à misericórdia. Mas a quem pode recorrer o que ofende a própria misericórdia? Será difícil encontrar um pecador a tal ponto desesperado que queira expressamente condenar-se. Os pecadores querem pecar, mas sem perder a esperança da salvação. Pecam e dizem: Deus é a própria bondade. Mesmo que agora peque, mais tarde confessar-me-ei. Olha que maldade nesse pensamento, né? Assim pensam os pecadores, diz Santo Agostinho. Mas, meu Deus, assim pensaram muitos que já estão condenados. Abre aspas. Não digas, exclama o Senhor, a misericórdia de Deus é grande. Meus inumeráveis pecados me serão perdoados com um ato de contrição. Fecha aspas. Eclesiastes 5:6. Não faleis assim, nos diz o Senhor. E por quê? Então, o Eclesiastes, né, fala exatamente isso. Né? Não digas, a misericórdia de Deus é grande. Meus inumeráveis pecados me serão perdoados com um ato de contrição. Não devemos pensar assim. Né? E por quê? Abre aspas. Porque sua ira está pronta, como sua misericórdia, e sua cólera fita os pecadores. Eclesiastes 5:7. A misericórdia de Deus é infinita, mas os atos dela, ou seja, os de comiseração, são finitos. Deus é clemente, mas também é justo. Abre aspas, sou justo e misericordioso, disse o Senhor a Santa Brígida, e os pecadores só pensam na misericórdia. Fecha aspas. Os pecadores, escreve São Basílio, só querem considerar a metade. Abre aspas, o Senhor é bom, mas é também justo? Não queiramos considerar unicamente uma das faces de Deus. Tolerar quem se serve da bondade de Deus para mais o ofender, dizia o padre Ávila, fora antes injustiça que misericórdia. A clemência foi prometida a quem teme a Deus e não a quem abusa dela. Et misericordia eius timentibus eum, como exclama em seu cântico a Virgem Santíssima. A justiça ameaça os obstinados, porque, como diz Santo Agostinho, a veracidade de Deus resplandece mesmo em suas ameaças. Acautelai-vos, diz São João Crisóstomo, quando o demônio, não Deus, vos promete a misericórdia divina com o fim de que pequeis. Ai daquele, acrescenta Santo Agostinho, que pecar. Ai daquele que para pecar, confia na esperança. Há quantos essa vã ilusão tem enganado e levado à perdição. Desgraçado daquele que abusa da bondade de Deus para ofendê-lo mais. Lúcifer, como afirma São Bernardo, foi castigado por Deus com tão assombrosa presteza, porque ao rebelar-se, esperava não ser punido. O rei Manassés pecou, converteu-se em seguida e Deus lhe perdoou. Mas para Amon, seu filho, que vendo quão facilmente o seu pai havia conseguido perdão, entregou-se a má vida com a esperança de também ser perdoado. Não houve misericórdia para com Amon, né? Por essa causa, diz São João Crisóstomo, Judas se condenou,
porque se atreveu a pecar, confiando na clemência de Jesus Cristo. Em suma, se Deus espera com paciência, não espera sempre. Pois se o Senhor sempre nos tolerasse, ninguém se condenaria. Ora, é larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mateus 7,13. Quem ofende a Deus, fiado na esperança de ser perdoado, é um escarnecedor e não um penitente, diz Santo Agostinho. Por outra parte, afirma São Paulo que, abre aspas, Deus não se pode zombar, fecha aspas, Gálatas 6, versículo 7. E seria zombar de Deus o querer ofendê-lo sempre que quiséssemos e desejar a seguir o paraíso. Quem semeia pecados não pode esperar outra coisa que o eterno castigo no inferno. Gálatas 6, versículo 8. O laço com que o demônio arrasta quase todos os cristãos que se condenam é, sem dúvida, esse engano com que os seduz, dizendo-lhes: pecai livremente, porque apesar de todos os pecados, há vez de salvar-vos. O Senhor, porém, amaldiçoa aquele que peca na esperança do perdão. A esperança, depois do pecado, quando o pecador deveras se arrepende, é agradável a Deus, mas dos obstinados lhe é abominável. Tal esperança provoca o castigo de Deus, assim como seria passível de punição o servo que ofendesse a seu patrão, precisamente porque é bondoso e amável. Que reflexão! Que reflexão! Aqui, Santo Afonso nos descortina toda a situação de uma certa atmosfera, né? De uma certa de um certo ambiente que nós vivemos hoje na igreja, né? Que é essa do abuso da misericórdia de Deus, né? É aquela frase que eu ouvi uma certa vez de um padre, né? Quando ele pegou um grupo de católicos conversando sobre o inferno, esse padre chegou e disse: mas vocês acreditam no inferno? Vocês acreditam que um pai misericordioso como é o nosso Deus nos deixaria ir para o inferno? Olha, o padre nos falou com uma voz bondosa, né? Um padre velhinho, mas isso é a própria voz do demônio, né? Tá certo? Como a gente viu aqui na reflexão, né? Essa máxima de Santo Agostinho aqui é uma máxima que nós devemos meditar todos os dias. Ou seja, depois do pecado tem esperança na divina misericórdia. Antes do pecado, tema a justiça divina. Não há máxima mais extraordinária do que essa, principalmente para a nossa situação hoje, em que vivemos hoje na igreja, né? Outra coisa que se fala aqui, né? Eu não vou achar. Aqui, São Basílio. São Basílio fala aqui uma coisa extraordinária, né? Grande São Basílio Magno, né?
daquela família de santos extraordinários, né? Ele diz assim: o Senhor é bom, mas também é justo. Não queiramos considerar unicamente uma das faces de Deus. Isso aqui é fundamental, né? É aquela velha mania de você escolher, né, um atributo de Deus e exagerá-lo até as últimas consequências, né? Isso é origem de heresias, né, e de erros extraordinários, né? Então, se você exagera a bondade de Deus, né, para usar o termo aqui de São Basílio, né, você está considerando uma única face de Deus, né? E você está esquecendo das outras faces, né? Calvino, por exemplo, exagerou a onipotência de Deus, né? E ele caiu naquela heresia horrorosa do calvinismo, né? E nós hoje exageramos uma das faces de Deus, né? Que é a bondade de Deus, né? A divina misericórdia. Como eu já falei para vocês, nós temos hoje domingo da divina misericórdia, nós temos santas ou santa da divina misericórdia, né? Tudo exagerando e tudo isso faz o trabalho do demônio, né? Então, aquela máxima de Santo Agostinho, né? Depois do pecado, tem esperança na misericórdia, na divina misericórdia. Antes do pecado, tenha temor da justiça divina, né? Tá certo? Então, é extraordinário essa reflexão, né? De como que a gente pode abusar, né, da misericórdia e como a gente pode ser seduzido pelo demônio a abusar da misericórdia de Deus, né? E ele cita aqui Judas, né? Aliás, São João Crisóstomo cita Judas como o exemplo perfeito, né, do abuso, né? Quando ele cometeu o pecado, né, ele estava considerando a bondade de Deus, né? E depois de cometido o pecado, ele se viu confrontado com a justiça, né? E se desesperou, né? Fez exatamente o contrário que Santo Agostinho nos sugere, né? Impressionante, né? Impressionante. Toda essa reflexão aqui é um antídoto contra essa atmosfera, né? Moderna da igreja, né? Infelizmente, né? E considerar a misericórdia da forma errada é uma forma de negação da existência do inferno. Essas duas coisas estão ligadas uma à outra, né? Então, uma justifica a outra e a outra justifica uma, né? É assim que funciona hoje, né? Afetos e súplicas. Meu Deus, eis-me aqui, um dos que vos tem ofendido, porque éreis bom para mim. Ó Senhor, esperai-me ainda. Não me abandoneis, pois espero, com auxílio de vossa graça, não tornar a dar-vos motivo para que me deixeis.
Arrependo-me, ó bondade infinita, de vos ter ofendido, cansando vossa paciência. Agradeço-vos por me ter desesperado até agora. De hoje em diante, não tornarei a ser, como hei sido, um miserável traidor. Já que tendes desesperado para ver-me convertido em fervoroso amante de vossa bondade, crede, como espero, que esse dia ditoso já despontou. Amo-vos sobre todas as coisas, estimo a vossa graça mais que todos os reinos do mundo, e a perdê-la preferira perder 1000 vezes a vida. Meu Deus, por amor de Jesus Cristo, concedei-me, juntamente com vosso santo amor, o dom da perseverança até a morte. Não permitais que de novo volte a trair-vos ou deixe de vos amar. E vós, Virgem Maria, minha esperança, alcançai-me a perseverança final, e nada mais vos peço. Então essa é a oração que fecha essa reflexão, que lembremos, né? Como é que começa a reflexão e termina com essa belíssima oração, né? Começa na parábola da semeadura, né? A parábola do joio e do trigo. Então, Deus diz que a erva, a má erva, né? O joio, ele fala dela, deixa crescer. Mais tarde arrancaremos para lançá-la ao fogo. Então tenha paciência. Né? Vamos ter paciência. Né? A má erva somos nós, pecadores. Né? Ele está esperando. No final, se não convertermos, Deus vai nos arrancar e nos jogar no inferno. Né? Então começa assim. Né? Toda essa reflexão aqui de Santo Afonso nessa consideração 17 aqui, abuso da divina misericórdia. Né? Então vou terminar por aqui para ouvi-los se houver alguma observação ou comentário sobre o texto, a leitura de hoje. Então, não havendo comentários, Deus lhes pague a presença e a paciência. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.